Imagina a cena. 1938, os nazistas estão tomando Viena. Segundo Freud, já com 82 anos, fugindo para não ser capturado, decide publicar seu último e mais polêmico trabalho. Não era, sabe, um resumo da sua carreira. Era uma bomba. Um ataque direto a uma das histórias que formam a base da nossa civilização. Uma teoria que ia virar de cabeça para baixo o jeito que a gente entende a religião. Então, vamos lá. A análise toda começa com uma pergunta. Uma pergunta que, olha, mexe com tudo que a gente aprendeu. E se o grande libertador dos hebreus, a figura central de uma fé, na verdade pertencesse ao outro time? E se Moisés fosse egípcio? Para Freud, essa investigação é quase um romance policial. Ele vira um detetive da história. E toda boa investigação começa com o quê? Com uma pista. Uma peça que não encaixa. E a primeira pista, aqui está bem ali, na cara de todo mundo. No próprio nome de Moisés. O ponto de partida de Freud é até bem simples. Nomes, ainda mais naquela época, funcionavam como uma carteira de identidade. Eles carregam a nossa origem, contam de onde a gente veio. Para Freud, o nome era a primeira pista, e talvez a mais forte, para saber quem era quem. E é aqui que a coisa pega. O nome Moisés, ou Moshe em hebraico, não tem uma origem clara nesse idioma, mas em egípcio é super comum. Mose quer dizer simplesmente criança, e aparece em nomes de faraós o tempo todo, como Tutemés, Ramsés. Para Freud, isso não era coincidência, era a prova. Um flagrante de que a origem de Moisés era, sim, egípcia. Ok, a primeira pista é o nome. Mas Freud não para por aí. A segunda pista dele é mais sutil, mais engenhosa. Ela vem da própria estrutura da história do nascimento de Moisés. Ele analisa essa história usando um padrão que se repete em várias culturas, o tal do mito do nascimento do herói. Olha só que interessante isso aqui. No padrão normal do herói, tipo Hércules ou Rômulo, o cara nasce nobre, é abandonado, criado por gente simples e no final descobre sua verdadeira identidade real. A história de Moisés é o contrário. Ele nasce humilde, é criado pela realeza e, no fim, abandona a vida de luxo para liderar o povo dele. Para Freud, essa inversão não era por acaso, era uma distorção, quase como se tivessem editado a história para esconder a verdade, que Moisés era de fato da família nobre, a família egípcia. Certo, as pistas estão apontando para o Egito, mas isso só deixa tudo mais misterioso. Porque um nobre egípcio teria a ideia de um Deus único, invisível, que é contra tudo que a cultura dele acreditava. Freud foi buscar a resposta num período bem específico e meio esquecido da história egípcia, liderado por um faraó considerado um herege. Lá pelo século XIV a.C., um faraó chamado Akhenaton tentou uma coisa revolucionária, a primeira reforma monoteísta da história. Ele basicamente demitiu todos os deuses egípcios e colocou no lugar um deus único, Aton, um deus abstrato, sem estátuas. Era uma ideia muito avançada. Tão avançada que não pegou. Assim que Akhenaton morreu, a galera voltou com os deuses antigos e tentou apagar ele da história. E é aqui que, para Freud, as peças se encaixam. A teoria dele é a seguinte: Moisés era um nobre egípcio, um seguidor fiel da religião de Akhenaten. Quando essa religião foi destruída no Egito, Moisés ficou sem chão. Qual foi a solução genial dele? Ele encontrou um povo que não tinha pátria, os escravos hebreus, e deu a eles a religião que o Egito tinha jogado fora. Ele os transformou no seu novo povo escolhido. Bom, agora a gente chega na parte mais pesada, a mais controversa de toda essa história. Freud argumenta que essa religião nova, super exigente, não foi aceita assim de boa, e o conflito que isso gerou levou a um evento terrível, um trauma que ficou escondido por séculos. Tenta se colocar no lugar daquele povo. De repente chega uma religião super intelectual, abstrata, que proíbe ídolos, festas, tudo. E para piorar, o líder que impõe tudo isso, o Moisés, é descrito na própria Bíblia como um cara de temperamento difícil que perdia a paciência fácil. Era uma combinação, no mínimo, perigosa. E todo esse fardo foi colocado nas costas de um povo que, na narrativa bíblica, está sempre se rebelando, né? Lembra da história do bezerro de ouro? Eles queriam deuses que pudessem ver, tocar. A tensão entre o que o líder queria e o que o povo sentia devia ser insuportável. E aqui vem a conclusão chocante de Freud. Ele afirma que essa tensão explodiu e que em uma dessas rebeliões no deserto, o povo hebreu se cansou e assassinou o seu líder. Mataram Moisés. Mas para Freud, isso não era só um assassinato qualquer. Ele conecta esse evento a uma teoria bem maior dele, a do crime primordial. A ideia de que a civilização toda nasceu de um ato real lá nos primórdios da humanidade. Um grupo de filhos que se juntou para matar o pai tirano da tribo. O assassinato de Moisés seria, então, uma repetição desse trauma original.
Segundo Freud, um trauma desse tamanho não some assim, do nada. Ele é reprimido, jogado para debaixo do tapete do inconsciente coletivo. Mas ele continua lá, sabe? Influenciando a cultura e a psicologia de um povo por gerações e gerações. Freud compara isso diretamente com a neurose de uma pessoa. Primeiro acontece o trauma, o assassinato. Depois vem um longo período de silêncio, de esquecimento. E aí, de repente, o trauma volta. Só que ele não volta como uma lembrança clara. Ele volta disfarçado de sintomas. Para Freud, toda aquela culpa que os profetas pregavam, aquele monte de leis morais super rígidas, a esperança por um Messias que viria salvar a todos, tudo isso eram os sintomas, a febre de um crime esquecido. A partir daqui, Freud dá um zoom out. A história de Moisés deixa de ser apenas sobre a origem do judaísmo e vira uma chave para entender a psicologia da religião, de um modo geral. No final das contas, a grande teoria de Freud é esta: a religião é a neurose obsessiva da humanidade. Ela teria nascido da culpa por um crime real, lá da pré-história, o assassinato do pai da tribo. E o monoteísmo? Seria o retorno triunfal desse pai, só que agora numa forma muito mais poderosa e abstrata. O próprio Freud sabia o tamanho da encrenca que ele estava criando. Ele hesitou por anos, preocupado com o que as pessoas iam pensar, mas ele se sentia obrigado a publicar. Era quase como se a própria teoria fosse uma verdade reprimida que, para ele, não podia mais ficar guardada. É uma ideia radical, que transforma textos sagrados em documentos psicológicos e a história numa grande cena de crime. Se a teoria dele está certa ou não é outra discussão. Mas ela nos deixa com uma pergunta bem desconfortável. Se as nossas grandes narrativas são só ecos de traumas que esquecemos, o que será que a nossa sociedade está tentando esquecer hoje?